Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, muito bom dia, povo de Deus. Recebam a paz do Senhor, ótima sexta-feira para vocês e que a luz de Deus brilhe na sua casa, na sua vida, em nossos corações. Os relógios marcam 7 horas da manhã e hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024. É sempre uma honra estar com você, é sempre uma alegria grande estar juntamente com você para clamarmos a Deus. Eu quero orar por você agora e eu creio que ainda nesta manhã o Senhor visitará a sua alma, o seu coração, o Senhor vai trazer alegria aí para você. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai. Deus santo, Deus poderoso, Deus grande, Deus tremendo. Deus todo-poderoso, grande é o poder do Senhor. Meu Deus, diante da tua majestade, diante da sua graça, do teu poder, das tuas maravilhas, mediante as obras das tuas mãos, eu quero te louvar, eu quero te glorificar. Senhor, eu quero render ao Senhor graça, louvor, gratidão. Eu quero bendizer o Senhor, meu Pai, porque tu és vivo. Eu quero te glorificar porque o Senhor é tremendo. Senhor, neste momento de oração, ó Pai, contempla agora a vida deste homem, contempla agora a vida dessa mulher. Contemple também, Senhor, a minha vida nesta hora. A tua palavra diz que o Senhor ama aqueles que te amam e os que de madrugada lhe buscam, lhe encontrarão. Senhor, neste momento, nesta hora, neste exato instante, Senhor, nós voltamos a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, nós voltamos a nossa alma para o Senhor, para te louvar, meu Deus, para te bendizer, para glorificar e enaltecer o santo e exaltado nome do Senhor. Meu Deus, neste momento de oração, neste momento, Pai, eu quero apresentar este povo, meu Deus, crendo que o Senhor é aquele que não despreza o clamor do necessitado. O Senhor é aquele que não esconde o rosto daquele que te busca com sinceridade. O Senhor é aquele que não tapa os ouvidos ao grito do aflito. Senhor, neste momento nós estamos representando, Senhor, os nossos sonhos. E eu oro neste momento pela família. Senhor, algumas pessoas desejam ter a família restaurada, desejam ter seus filhos, seu esposo, a sua casa abençoada. Senhor, e nada melhor do que a presença do Senhor. Meu Deus, este sonho pode estar longe do alcance dessa mulher. Este sonho pode estar longe do alcance deste homem, mas não está longe do teu alcance, meu Pai, porque a sua palavra nos diz, a tua palavra nos relata que o Senhor é aquele que diz: bem-aventurado o homem que teme o Senhor, porque a sua família será abençoada. Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar esta família, em vão, Senhor, procede toda a segurança. Neste momento, meu Pai, olha esta mulher que o sonho é ter uma família calma, uma família tranquila, uma família, Senhor, unida. Senhor, porque a história desta mulher, a história deste homem, a história desta pessoa, meu Pai, é de uma família agitada, é de uma família frustrada, é de uma família, Senhor, que muitas das vezes vive a trancos e barrancos. Mas a tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor é aquele que tem salvação. E diz a tua palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Senhor, realiza este sonho, que é ter a família abençoada. Realiza este sonho, meu Pai, que é ter o lar bendito. Realiza, Senhor, este sonho de ter esta família unida. Senhor, quantas vezes essa mulher já viu a sua família em guerra, quantas das vezes, meu Pai, esta mãe teve que entrar em brigas, que filho queria agredir o pai, pai queria agredir os filhos. Quantas das vezes este jovem que está orando, esta moça que está orando, viu seu pai ou a sua mãe agredir-se um ao outro. Meu Deus e meu Pai, edifica esta casa hoje, realize este sonho, Senhor, este sonho da família unida, este sonho da família, Senhor, até
até mesmo, Senhor, completa. Senhor, trabalha nesta vida. Senhor, levanta-te do teu trono, levanta-te, Senhor. Eu me recordo que Jó levantava de madrugada para clamar e oferecer sacrifício pelos seus filhos. Senhor, quantas pessoas que neste momento, meu Pai, quantas pessoas que nesta hora estão a clamar, a cai de omanara sébria, oranacanda labacheia, Espírito Santo, estão levantando pela madrugada para orar por um filho rebelde, para orar para um marido insensato, para orar por uma filha que não vigia. Senhor, todavia, não importa quem seja que esteja orando, seja este filho, seja esta mãe, seja este pai, ou seja essa esposa, edifica, Senhor, esta casa. Eu me recordo, Senhor, quando a Arca da Aliança entrou na casa de Obed-edom. Senhor, tudo que Obed-edom tinha prosperou. Durante 3 meses, a presença que era a Arca da Aliança fez toda a diferença na vida daquele homem. Senhor, nós não confiamos em prata, nós não confiamos em ouro, mas nós confiamos na presença do Senhor. Diz a tua palavra, meu Pai, que quando a morte quis tirar o filho da viúva de Naim, o Senhor devolveu a vida àquele jovem, porque era seu familiar. Quando a morte quis levar a única filha de Jairo, o Senhor devolveu, porque era família. Senhor, quando a morte quis levar Lázaro, o Senhor devolveu Lázaro a Marta e a Maria, porque era família. Eu não sei, Senhor, o que esta família perdeu, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e a sua palavra diz, ó Pai, que os olhos do Senhor contemplam o profundo, os olhos do Senhor contemplam o profundo, o oculto e o escondido. Vai tocando a la calamaço de calacébria, olanacanda la machandarábia. Vai tocando, Senhor, nesta casa, vai tocando nesta família, vai tocando neste lar. Senhor, eu não sei se essa mulher foi amaldiçoada quando se casou com este homem. Eu não sei quando essa mulher ganhou essa criança, se ela foi amaldiçoada. Senhor, eu não sei se entrou pessoas na casa desta pessoa e jogou coisas dentro desta casa para destruir esta família, porque hoje o filho dá trabalho, o marido não se concilia. Senhor, a família não está equilibrada, mas hoje, meu Pai, como o Senhor entrou na casa de Zaqueu publicano, e diz a tua palavra, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é um filho de Abraão. Senhor, traga hoje a bênção do Senhor sobre esta família, esta filha que não conversa com o pai, que venha voltar a conversar. Esse filho que não conversa com a mãe, que venha voltar a conversar. Esse genro, Senhor, que não conversa com a sogra e colocou a filha contra a mãe. Senhor, esta nora que não conversa com o sogro e colocou o filho contra a sogra e contra o sogro. Meu Deus e meu Pai, restaura as famílias. Está escrito que digno de honra é o matrimônio. Senhor, que o matrimônio desta pessoa, que o matrimônio dessa mulher, que o matrimônio deste homem seja abençoado, Senhor. Está escrito na tua palavra, lá no livro de Salmos, no capítulo 68, que o Senhor faz com que o solitário viva em família. Senhor, neste momento, meu Pai, essa mulher que foi abandonada pela família, não apenas, meu Pai, pelos familiares, mas pelo próprio marido, pela própria esposa, esse homem que foi abandonado pelos filhos, esses filhos que foram abandonados pelos pais. Olha aí, Senhor, quantos jovens desejavam, Senhor, ter nascido em outras famílias, porque não suportam ver os pais separados, não suporta ver os pais em briga, não suporta ver os pais em guerra, não suportam, meu Pai,
Meus pais em contenda, em dissensões, em batalhas, meu Deus e meu Pai, diante do teu poderio, diante da tua graça, diante da calavaço de calacébria, olamanacanda, labaço de calabaia, ó Deus de poder e de glória, este jovem, Senhor, que diz, o meu sonho era não ter pais separados, o que esta moça diz que o sonho dela é não ver a mãe brigar com o pai. Entra agora dentro desta casa, entra agora dentro deste lar, entra agora no meio dessa família, entra agora na vida dessa mulher, entra labaço de calabaia, oh Deus Todo-Poderoso, entra na vida desta pessoa agora e repreenda todo demônio destruidor de família, destruidores de relacionamentos, destruidores de união. Senhor, une esta família, Senhor, através da bênção do Senhor, porque Provérbios 10:22 diz que a bênção do Senhor, ó Pai, é que nos enriquece e não nos acrescenta dores. Traga nesta hora, traga sobre a vida deste homem, traga sobre a vida desta mulher a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo, e nós repreendemos agora toda palavra de maldição, toda palavra de derrota, toda palavra de destruição contra esta família, seja neutralizada agora, seja destruída agora. Senhor, este demônio que não deixa essa mulher, meu Pai, se relacionar com seu marido, este demônio que não deixa este pai amar seus filhos, este espírito maligno que endureceu o coração da própria mãe para abandonar seus filhos, Deus, realiza o sonho dessa mulher. Eu oro, Senhor, pelo sonho familiar. Senhor, quantas das vezes essa mulher sonhou em ter a família reunida à mesa, em ter a família reunida para comer, para regozijar, mas muitas das vezes, ó Pai, no meio desse almoço já deu briga, no meio desse almoço já deu até polícia. Quantas das vezes, ó Pai, alguém levantou até a faca para ferir o outro. Eu sei, meu Pai, que neste momento o Senhor é aquele que pode operar, o Senhor é aquele que pode agir. Entra na casa dessa mulher, esta inveja na família seja neutralizada agora. Esta palavra de destruição proferido pela sogra, proferido pelo sogro, está repreendido agora, está queimado agora. Saia, demônio, desta família. Saia desta casa, Senhor, assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu publicano, como está escrito, e hoje veio salvação a esta casa, porque este também és um filho de Abraão. Senhor, traga salvação sobre esta casa, traga salvação sobre esta família, traga salvação sobre este lar. Senhor, nós te pedimos agora que esta família seja restaurada, que volte o respeito, que volte a união, que volte o amor, que volte a compatibilidade. Este homem que amava tanto a sua esposa, este homem que amava tanto, meu Pai, a sua esposa, e de um tempo pra cá já não lhe respeita, já lhe traiu, já lhe humilhou, pediu até divórcio. Meu Deus, tem de compaixão agora, restaura esta família. Ninguém pode separar o que o Senhor ajuntou. Senhor, não permita que o demônio do divórcio, o demônio da briga, da contenda, destrua este lar, mas abençoe este lar de uma forma linda, abençoe este lar de uma forma tremenda, abençoe este lar de uma forma profunda, que este lar seja abençoado. Senhor, vai tirando dentro desta casa a contenda, tira de dentro desta casa a dissensão,
tira de dentro desta casa a inveja de um contra o outro. Essa mulher, meu Pai, que inveja seu marido, o marido que inveja a própria esposa, Senhor, que há uma concorrência aonde deveria ter união. Tem de compaixão agora, tem de compaixão agora, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, traga sobre esta casa a bênção do Senhor. Eu te peço a bênção, assim como na casa da Sunamita, Senhor, aquela mulher de Sunem, que Eliseu profetizou para ela: ainda este ano abraçarás um filho. E aquela mulher disse: não mintas para a tua serva. Mas Eliseu disse: eu não estou mentindo, Deus lhe dará um filho. Eu oro, Senhor, por este casal estéril, tanto o homem quanto a mulher, que desejam formar uma família. Mas, Senhor, exames mostram que esta mulher não tem condição, meu Pai, de ter filho. Senhor, exames mostram que este homem não tem condição de gerar. Mas a tua palavra diz, ó Pai, que para o Senhor não há nada impossível. Para o Senhor não há nada impossível. Opera lá calabastei, alamande calassude calacébria. Oh Deus Todo-Poderoso, dá um filho para essa irmã, meu Pai, dá um filho para esse irmão. Senhor, eu oro por esta irmã, Senhor, que foi amaziada, mas hoje é sozinha, e hoje é mãe solteira, quer se casar, quer ter uma família. Meu Deus, prepare agora o marido para essa irmã, prepara uma esposa para este irmão, Senhor, que anda sozinho, solitário. A tua palavra diz que o Senhor disse, por intermédio, Senhor, da tua própria palavra, que não era bom que o homem vivesse só. Por isso o Senhor criou uma disjuntora. Eu oro por pessoas, ó Pai, que o sonho é ter um marido. O sonho, meu Pai querido, não é apenas ter um marido, mas o sonho é ter, Senhor, uma família, um lar, Senhor. Esta mulher sonha com uma casa, com um marido, com filhos, com família. Realiza o desejo do coração desta pessoa e glorifica teu nome, meu Pai, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Assim como o Senhor deu filhos a Sara, que era estéril, assim como o Senhor deu filho a Agar, assim como o Senhor deu filho a Ana, restaurou a família de Ana, restaura esta família, Senhor, que haja, Senhor, sinceridade. Este homem que trai a sua esposa, e essa mulher não separou ainda, essa mulher não deixou o marido, porque essa mulher crê, meu Pai, ela acredita que o Senhor pode mudar este homem, ela acredita que o Senhor pode transformar esta vida. Quantas das vezes, ó Pai, este homem já quis deixar a sua mulher, mas lá dentro o Espírito Santo está falando que há uma obra ainda a ser feita. Portanto, meu Pai, tu és o dono da regeneração, tu és o dono da mudança, tu és o dono, meu Pai, da transformação. Assim como o Senhor transformou água em vinho, transforma este homem, Senhor, em um homem bom, em um marido bom, esses filhos rebeldes em filhos rebeldes, essa nora, Senhor, estranha em uma nora querida, esse genro, Senhor, rebelde em um filho para esta sogra e para este sogro. Trabalha na família, meu Pai, glorifica teu nome na família, e nós expulsamos agora todo demônio que age na família, todo demônio que age colocando indiferença, colocando incompatibilidade, colocando brigas, colocando guerra. Em nome de Jesus Cristo, saia desta casa, saia deste lar, Satanás, saia desta família, saia demônio, você está perdido, você está
queimado. Jesus, realiza o sonho da família bem-sucedida, da família equilibrada, da família abençoada, da família honrada, da família abençoada. Oh Deus Todo-Poderoso, é o que eu lhe peço, meu Pai, é o que eu lhe peço, Senhor, porque Tu és fiel, em nome de Jesus Cristo. Dá um casamento honrado para essa mulher, Senhor, esta mulher que já morou com tantos homens, mas dá o esposo dela, selado no altar do Senhor. Este homem, meu Pai, que teve várias namoradas, teve várias mulheres, mas dá para ela, Senhor, para ele uma esposa, porque riquezas e honra são dados pelos pais, mas a família abençoada vem da mão do Senhor. Abençoa hoje, abençoa agora. Alai de Onekalavasai, Ranai de Candalamassúria. Nós repreendemos agora toda a atuação da pombagira, toda a atuação de demônios no inferno contra a vida sentimental, contra a união, contra a paz desta família. Em nome de Jesus agora, saia. Em nome de Jesus agora, saia. Em nome de Jesus agora, sai, sai, sai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, eu gostaria de deixar uma palavra para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós sabemos que essa promessa sobre o Espírito Santo é uma promessa que o Senhor deu aos seus discípulos quando eles se tornaram apóstolos. Quando a igreja primitiva estava se estabelecendo, Jesus caminhou por um período de 3 anos e meio na terra com os discípulos, em carne, ensinando a eles, mas sempre prometendo que enviaria um outro Consolador. E que esse Consolador ele viria para quê? Para que pudesse guiar, para que pudesse aconselhar, para que pudesse instruir, para que pudesse dirigir a igreja, interceder pela igreja, para vocacionar outros. E nós sabemos que o Espírito Santo, como promessa, ele cumpriu. A Bíblia diz que passado 10 dias, quando eles estavam reunidos ali em Jerusalém, veio um som como de um vento impetuoso e que encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram embriagados pelo poder de Deus. Todos foram revestidos da graça de Deus. E essa promessa, mas recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, ela se cumpriu. A igreja foi cheia do poder de Deus. Quem olhava para os discípulos achavam que eles estavam bêbados, porque eles estavam como se fossem embriagados do poder de Deus. O próprio apóstolo Paulo disse: e não vos embriaguei-vos com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando aqueles homens viam que aqueles homens pescadores, aqueles discípulos estavam cheios do poder de Deus, eles começaram a zombar e começaram a dizer: nossa, uma hora dessa esses estão embriagados. Mas por que aqueles outros homens zombavam? Porque o homem carnal não compreende as coisas do Espírito. Hoje, quando nós vemos nas redes sociais o poder de Deus se manifestando, muitas pessoas, quando estão do outro lado da tela, essas pessoas não conseguem compreender o que é o poder de Deus. Quando nós não expunhamos os cultos, quando nós não colocávamos nas redes sociais os cultos,
As pessoas, elas não sabiam o que acontecia dentro de uma igreja. Hoje muitas pessoas estão como lá em Jerusalém, vendo a igreja cheia do poder, vendo a igreja cheia da virtude, vendo a igreja cheia da autoridade, mas muitas das vezes não conseguem perceber o que é aquilo, porque são carnais. Não conseguem perceber o batismo com o Espírito Santo. Não consegue perceber alguém falando em outras línguas, não consegue perceber alguém sendo curado instantaneamente em uma concentração, não consegue entender uma profecia que Deus dá a alguém para divertir a igreja, mas nós sabemos que o que o homem carnal não compreende, nós compreendemos, que é o Espírito Santo, aquele que o mundo não conhece e não pode receber, mas nós conhecemos porque habita dentro de nós. O Espírito Santo, como muitos dizem, ele não é só uma força, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, meu irmão, ele tem características próprias. Ele é um ser, ele é um mentor. Ele nos dirige, ele nos orienta, ele nos aconselha. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele não é só uma força, ele também é Deus. Eu sei que muitas pessoas podem crer em várias doutrinas, mas eu creio na doutrina da Trindade. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho e eu creio no Deus Espírito Santo. Quando Deus foi criar Adão, a Bíblia diz que a palavra é essa: façamos o homem. Ou seja, o façamos está no plural, é mais de uma pessoa. Eu acredito pela Bíblia Sagrada que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estava criando ali um homem para que pudesse ser um adorador. Hoje eu quero começar este estudo falando sobre o revestimento do alto. Irmãos, nós nunca precisamos do poder de Deus como nesses últimos dias. Nós nunca precisamos tanto do poder de Deus como no tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de pecado, um tempo em que a iniquidade tem se multiplicado, um tempo em que o amor de muitos tem esfriado, um tempo em que o espírito do engano já se manifestam por aí. Mas existe uma promessa para a minha e para a sua vida. O revestimento espiritual é uma necessidade que todos os cristãos, eu, irmã Isabel, você, todos nós, a igreja de Cristo, precisa desse poder para que nós possamos conquistar no reino de Deus. O crente sem um revestimento do Espírito Santo, ele é um homem natural. E o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. O homem sem o Espírito Santo, ele é surdo, ele não consegue ouvir a voz de Deus. O homem sem um revestimento, ele é cego, ele não consegue enxergar a direção que Deus está dando para ele. O homem sem o revestimento do Espírito Santo, ele fala por ele mesmo. É por isso que nós vemos tantas atitudes humanas que geram brigas, geram contendas, geram ódios, geram atritos, porque não foram falados pelo Espírito Santo. Mas enquanto nós estamos fazendo este estudo, eu quero que você creia que o Espírito Santo, ele quer preencher a sua vida. Ele quer tomar por completo, do alto da sua cabeça até os seus pés. Ele quer tomar por completo a sua vida. Ele não quer que você fale por si, mas que as palavras que saiam da sua boca sejam palavras direcionadas por Ele. Ele não quer que você ande por si mesmo, mas que os seus passos sejam direcionados por Ele. Ele não quer que você escute a voz do mundo, mas pelo contrário, Ele quer que você escute a voz dEle. E como é que nós vamos escutar a voz de Deus? Apenas através do Espírito Santo. Como é que nós vamos escutar a voz de Deus? Tendo intimidade com Ele. Irmãos, e a única maneira de escutarmos a voz de Deus é tendo amizade com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. E quando o Espírito Santo está em nós, ele diz: olha, você não pode usar essa roupa. Olha, você não pode falar dessa maneira. Olha, você não pode ver isso, você não pode andar desse jeito. Você não pode resolver a situação dessa maneira. Quando nós temos o Espírito Santo, ele se move dentro de nós.
E quando o Espírito Santo, meu irmão, ele se move dentro de nós, ele faz algo extraordinário. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo se move em nós, nós temos as mesmas atitudes que Paulo teve. Quando Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Enquanto o nosso corpo não for preenchido pelo Espírito Santo, enquanto o nosso corpo não for tomado, todo o nosso espaço for tomado pelo Espírito Santo, nós vamos continuar inclinando para o pecado. Vamos continuar inclinando para a imoralidade. Vamos continuar inclinando para a mentira. Vamos continuar inclinando para o erro. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não podemos servir a Deus na carne. O homem carnal, ele não consegue servir a Deus. A Bíblia diz, não podemos servir ao Senhor na carne, porque a carne, ela cogita contra o Espírito. Há uma guerra diária entre a carne e o Espírito, e a carne guerreia contra o Espírito, para que nós não façamos a vontade de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que estão na carne, não significa aqueles que estão vivos, não significa aqueles que respiram, mas aqueles que se inclinam para a carne. Aqueles que se inclinam para fazer a vontade da carne, ele não pode agradar a Deus, porque Deus é Espírito. E importa que aqueles que adoram a Deus, o adorem em espírito e em verdade. Aqueles que adoram a Deus, eles têm que fazer aquilo não só com o corpo, mas também com a sua alma. Por que que muitas pessoas não conseguem fugir da pornografia? Porque precisam ser cheias do Espírito Santo. A pornografia é a sujeira, mas o Espírito Santo é que te leva para aquilo que é limpo. Quantas pessoas não conseguem fugir da confusão ou da contenda, porque precisam ser cheios do Espírito Santo. O diabo quer te levar para a sujeira, mas o Espírito Santo quer te levar para algo que é limpo. Nós podemos dizer que o Espírito Santo, ele pode ser representado como uma pomba, mas Satanás como um urubu. Você pode ver que o urubu, ele pousa em carniça, mas a pomba não pousa em carniça. Por quê? Porque a pomba, ela é simples, a pomba, ela é limpa. E hoje nós vemos aqui que todo cristão, todo crente, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. O crente revestido com o Espírito Santo, ele desfruta de um poder espiritual. E esse poder espiritual dá a ele capacidade para servir a Cristo e para servir a igreja. Porque existe uma grande diferença entre servir a Cristo e servir a igreja. Eu sirvo a igreja através dos dons, pregando a palavra, louvando num grupo, cooperando na obra de Deus, fazendo algo para administrar no altar de Deus. Mas nós servimos a Cristo também dentro do nosso trabalho. Nós servimos também a Cristo na escola. Servimos a Cristo lá no meio dos nossos amigos. Servimos a Cristo lá até mesmo onde está ali a roda dos escarnecedores. Nós precisamos ser revestidos do poder de Deus. Nesses dias que nós estamos vivendo, são dias maus, dias de trevas. Porém, meus irmãos, todo cristão tem esta promessa. Talvez você está dizendo, irmã Isabel, como é que eu posso buscar esse revestimento? Irmã Isabel, como é que eu posso ter esse poder para vencer o mal, para vencer o obstáculo? Você precisa dar lugar para o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem poder para mudar a nossa vida, mas nós precisamos perceber Ele. Eu sou uma pessoa que eu examino os mínimos detalhes. E se eu for na casa de uma pessoa e eu ver que aquela pessoa está muito ocupada, eu volto outra hora. Eu sei perceber quando aquela pessoa não pode me atender. Eu sei perceber quando aquela pessoa não pode me dar atenção. Se eu for na casa de alguém e ver que essa pessoa, de repente, ela está falando, ai, volte outro momento, agora eu estou ocupada, eu não vou ficar ali. Se eu, sendo carnal, se eu, sendo humana, eu percebo, imagina o Espírito Santo que é santo. Quantas das vezes o Espírito Santo quer nos encher, meus irmãos, mas nós estamos nos grupos do WhatsApp vendo, talvez o que não deveríamos,
Quantas das vezes nós estamos no telefone compartilhando uma fofoca ou uma conversa que não agrada a Deus? Quantas das vezes o Espírito Santo quer dominar a nossa vida, mas sempre alguns estão ali ocupados com a televisão, ocupados com a internet, ocupados com o jogo, ocupados com a noticiário, ocupados com tantas coisas. E acaba que ele vai se afastando. Porque se nós não damos lugar para o Espírito Santo, o diabo ele não pede licença, ele entra. E ele vai colocando em nós a frieza, ele vai colocando em nós o desânimo, ele vai colocando em nós o cansaço, ele vai colocando em nós tantas coisas, que quando percebemos já estamos fracos. Aonde quer que você esteja, começa a dar lugar para o Espírito Santo. Há quanto tempo você não entra para dentro do seu quarto sozinha, sem celular ligado, só você e Deus? Há quanto tempo você não dobra os joelhos para falar: Senhor, muda tudo aqui dentro. Senhor, muda aqui dentro de tal maneira que isso venha também expor para fora. Moisés era um homem tão cheio do Espírito de Deus, que Deus tirou um pouco dele para dar 70 homens no arraial. E eu quero dizer para você, irmãos, nós precisamos viver tempo que nós possamos ser como Moisés, que nós venhamos ter o suficiente para repartir com outras pessoas. Quantas das vezes o ambiente do nosso trabalho fica ruim porque nós estamos vazios? Quantas das vezes o casamento está complicado porque nós estamos vazios? Quantas das vezes o trabalho que nós temos na igreja não está dando fruto, está paralisado, está bloqueado porque nós estamos vazios? A definição da palavra revestir significa tornar a vestir. Revestir é tornar a vestir novamente. Talvez eu falo com pessoas que há muito tempo você foi batizado com o Espírito Santo, mas já faz também muito tempo que você não fala em línguas. Não, eu não estou falando em línguas aprendidas pela internet. Eu não estou falando em línguas da emoção. Estou falando em línguas que quando você quer parar, aquilo não consegue parar porque é algo espiritual. Você está em uma plenitude, você está numa ligação sobrenatural com Deus. Então eu quero dizer que a palavra revestimento significa tornar a vestir, encher-se. Se o Espírito Santo é um revestimento, é como uma roupa para te vestir, ele também é como azeite para te encher. A palavra revestir significa revestir-se, encher-se, ornar-se, cobrir-se. Em todos esses casos, meus irmãos, nós vemos que esta palavra, ela tem um objetivo de nos completar, de preencher algo em nós. Está aqui claro que sem o Espírito Santo nós estamos nus. Sem o Espírito Santo nós estamos vazios. Sem o Espírito Santo nós somos sem graça. Porque a palavra aqui, revestir, também é ornamentar. O crente, quando ele é cheio, ele é mais bonito. Por que tem tantas pessoas, irmãos, preocupadas em mostrar as suas curvas? Quantas irmãs preocupadas em colocar uma saia justa, preocupando tanto com seus cabelos, com as suas sobrancelhas, passando maquiagem no rosto? Por que tantas pessoas indo para academia, se bombar, ficando até musculoso? Por que se ornar com tudo isso? Se a nossa guerra é espiritual, se os nossos conflitos são espirituais. Eu não estou dizendo que você não deve se cuidar, mas se você não tiver o Espírito Santo, qualquer cuidado físico não será o suficiente para cobrir a sua nudez espiritual. Se você pode se encher de conhecimento, pode ser graduado, pode ser licenciado, pode ser doutorado, você pode ser cheio de informações, você pode ter os melhores aparelhos da tecnologia em suas mãos. Mas se você não tiver o bálsamo do Senhor, se você não tiver o Espírito Santo, você ainda vai ser vazio. Você pode vestir as roupas de marcas, você pode pagar caríssimo nas suas roupas, você pode comprar suas roupas de grife,
Mas se você não tiver o Espírito Santo, você não vai ser revestido. Se você, minha irmã, não tiver do poder de Deus, você não vai ser cheio. Se você não cuidar da sua vida espiritual, também você não vai ser ornado. Porque tudo isso só pode ser feito com o Espírito Santo. Só pode ser feito com o poder de Deus. O revestimento na vida do cristão faz dele um instrumento. E muitas pessoas não conseguem cumprir o propósito de Deus, porque o Espírito Santo não tem lugar para operar. O Espírito Santo não tem lugar para operar na nossa vida. Com o revestimento, o cristão torna um instrumento. Você pode perceber que com a queixada de jumento, a Bíblia diz que Sansão matou muitos. Você vai ver que José, com o Espírito Santo, ele nunca estudou administração. José foi formado nas aflições, foi jogado na caverna, na cisterna. Da cisterna foi vendido para uma caravana de ismaelita, foi para o mercadão do Egito ser vendido como escravo, foi para a casa de um homem, saiu dali como estuprador, acusado, chegou na prisão como detento. E você sabe quem que é José? José nada mais é do que bisneto de Abraão. Um homem que andou com Deus e foi cheio do Espírito Santo. Ele nunca passou numa faculdade, ele nunca foi como Moisés, que estudou em todas a ciência egípcia. Mas como ele estava cheio do Espírito Santo, quando faltou alguém para dar um conselho a Faraó diante de uma escassez que duraria 7 anos, a Bíblia diz que José estava cheio do poder de Deus. E por ele estar cheio do poder de Deus, ele se tornou uma ferramenta, um instrumento na mão de Deus. E ele disse: construamos celeiros e trabalhemos durante este tempo de prosperidade para que possamos vencer o tempo da escassez. Que homem é esse que nunca estudou administração? Que homem é esse que nunca estudou economia? Mas é porque o Espírito Santo o capacita para fazer coisas inacreditáveis. O que dizer de Daniel? Aqueles leões não foram inaugurados com Daniel. Sempre alguém era jogado dentro das covas, mas Daniel foi o primeiro que entrou dentro da cova e dormiu como se estivesse no hotel 5 estrelas, porque era cheio do Espírito de Deus. O que dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego, que fizeram um desfile no meio do fogo, mas nem nos seus cabelos havia cheiro de fumaça, porque eram cheios do Espírito Santo. Deus quer fazer de você um instrumento, minha irmã. Deus quer demonstrar o poder dele na sua vida. Uma certa feita, eu vi um vídeo no YouTube e um andarilho estava possessos de demônio. Possessos. E alguém ligou para o SAMU, isso aconteceu no estado do Paraná. E alguém ligou para o SAMU para pegar aquele andarilho e tentar levar para o hospital. De repente apareceu um rapaz com a bicicleta e ele chegou e disse: Satanás, eu te digo agora, saia do corpo deste homem. Na mesma hora, aquela legião de demônios soltou aquele andarilho. Aquele rapaz colocou-se em cima da sua bicicleta e foi embora. As pessoas ali, os enfermeiros daquele SAMU, daquela ambulância, gravaram o vídeo e disse: existem coisas que são para homens, agora existem outras coisas que são para homens de Deus. E eu nunca mais esqueci isso, porque está faltando crente cheio do Espírito Santo para passar agora numa ponte e dizer para alguém: ei, por que você vai pular da ponte? Enquanto tem um tanto de homens vazios dizendo: pula mesmo, isso, se jogue daí, você não vale nada, o mundo tá ruim. Filmando com celular, tirando selfie com alguém que está querendo pular da ponte. Deus está querendo te encher do Espírito Santo para livrar pessoas do suicídio.
Enquanto tem pessoas agora lá na boca de fumo, criando uma imagem que é rico porque tem cordão de ouro no pescoço. Deus está querendo te encher do Espírito Santo para dizer para aquela pessoa: ser rico não é guardar riqueza em casa ou riqueza escondida da polícia, mas ser rico é ajuntar tesouro no céu, onde o ladrão não pode roubar e onde a traça não pode roer e nem o ferrugem pode estragar. Deus quer encher-nos do Espírito dele. Qual é o propósito de sermos cheios? A primeira coisa, o propósito de sermos cheios do Espírito Santo é testemunhar. Algumas pessoas receberam do Espírito Santo, mas a fama já está os tornando vazio. Porque não consegue ir a nenhum lugar sem cobrar pelo culto, não consegue ir a lugar nenhum sem cobrar pela pregação, não consegue ir a lugar nenhum sem cobrar pela sua agenda. Algumas pessoas receberam o Espírito Santo para operar milagres, mas estão já ficando no estágio vazio, porque acreditam que são eles que operam milagre. Mas se o próprio Senhor Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar, para anunciar as boas novas, para libertar os cativos, para tirar os oprimidos das prisões. Se o próprio Jesus foi ungido para fazer a obra, o porquê que eu e você vamos pensar que somos nós? O motivo de sermos cheios é para testemunharmos o poder de Deus. E o Senhor disse: mas recebereis poder e ser-me-eis as minhas testemunhas. Vocês não vão testemunhar a voz de vocês, vocês não vão testemunhar a eloquência de vocês, você não vai testemunhar a habilidade de vocês, mas vocês vão testemunhar quem eu sou dentro de vocês. Diferente do que nós vemos, o Espírito Santo, ele dá poder ao crente, mas não é para cair no chão. Não é para te dar poder para você dançar em ritmos de músicas, gesticular de modo estranho. Não é para você entrar nas rodas de fogo e pensar que você está cheio. Não. O Espírito Santo é para você dizer não para o pecado. Porque existem pessoas que pulam a noite toda na vigília, mas não têm coragem de pular fora da mentira. Existem pessoas que suam a noite toda num coril de fogo, mas são pessoas que suam também para fazerem coisas erradas. Existem pessoas que entram na roda de fogo em som de pandeiros, de baterias para dançar, mas que também não resiste também dançar músicas mundanas. O Espírito Santo é para você dizer não para o pecado. A Bíblia diz que esse Espírito Santo, quando vier, ele seria o nosso conselheiro. É ele que nos aconselharia. Eu gostaria de ler com você Evangelho de João, capítulo 14, no verso 16. Que diz assim: e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador para que fique convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Lembre-se, você pode ver alguém que não se arrependeu das suas vaidades, não se arrependeu do seu pecado, não se arrependeu da sua mentira, está aí pulando, está aí sapateando. Não, isso não é o Espírito Santo. Isso pode ser o espírito do engano, isso pode ser o espírito da mentira. Mas eu quero dizer para você, esse Espírito Santo que eu estou hoje falando dele, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece. Mas vós conheceis porque habita convosco e estará convosco. E não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vocês mesmos. Além dele ser conselheiro, ele é instrutor. É ele que nos instrui. É ele que nos instrui. É o Espírito Santo que muda as nossas vidas. É ele que mostra para nós o que é certo e o que é errado. A Bíblia vai dizer que nos dias de Ananias e Safira, eles mentiram para o Espírito Santo.
E a Bíblia vai dizer que, devido a eles mentirem para o Espírito Santo, eles perderam a vida. Irmãos, Deus quer nos encher do poder dele para testemunhar. O segundo propósito, por que ser cheio do Espírito Santo? Porque é o penhor da salvação. O Senhor só vai buscar na terra aqueles que forem cheios do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz: em todo tempo sejam alvas vossas vestes, e nunca falte o óleo, nunca falte o poder na sua vida. Porque a noiva, ela tem um penhor. Os casamentos judaicos, muitas das vezes, o noivo deixa um penhor com a noiva. E quando ele vem para casar-se com ela, ela tem que apresentar aquele penhor. Eles acreditam que naquela parábola da dracma perdida, aquela moça, ela poderia estar próxima a um casamento. E ela ganhou aquelas dracmas. E perder uma das dracmas seria a falta de respeito com o presente do noivo. Imagine se aquele noivo chegasse e falasse: me apresente aquilo que eu te dei. E ela de repente perdesse. Imagine quando você está noivo, o seu noivo te dá uma aliança aí de 4.000 reais. E mesmo que seja menos, mesmo que seja uma aliança simples, paralela, que não seja verdadeira. Imagine ele volte domingo que vem para comer na sua casa e diz: deixa eu ver as suas mãos, deixa eu ver a linda aliança que eu te dei. E você não tem aliança nos dedos. Assim também é o Espírito Santo. Quando o Senhor vier para buscar a sua igreja, o Espírito Santo é que é o penhor da salvação. Ele vai testemunhar que nós estávamos aguardando. Ele vai testemunhar que nós estávamos esperando a Ele. E aquela mulher que perdeu a dracma, ela acendeu a luz, varreu a casa e procurou a sua moeda, porque ela não poderia passar por isso. Eu não sei aonde foi que o Espírito Santo não teve mais lugar na sua vida. Eu não sei aonde foi que o Espírito Santo não teve mais lugar para operar em você. Mas eu quero te convidar neste momento a buscar o revestimento espiritual. Porque aquele que há de vir virá e não tardará. Que Deus nos dê força. Feche os seus olhos, eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos, nós vamos pedir ao Espírito Santo para nos encher e para nos dar o revestimento espiritual, porque nós precisamos. Vamos falar com Deus. Altíssimo Deus, meu Deus, como é gostoso estudar a sua palavra. Meu Deus, como é gostoso ouvir, Senhor, a tua palavra. Meu Deus, enche, meu Deus, as nossas vidas. Nós não queremos ficar vazios. Nós não queremos ficar da maneira que nós estamos vivendo, Senhor. Nós não queremos ser homens e mulheres naturais, Senhor, mas nós queremos ser preenchidos. Se há algo em nós, meu Pai, que te entristeceu, se há algo em nós que não foi louvável, se há algo em nós, meu Pai, que se retirou-se o Espírito da nossa vida. Assim, Senhor, como Davi disse, não retires de mim o teu Espírito e nem me lances fora da tua presença. Eu quero orar, Senhor, com essa pessoa que está me ouvindo. Essa pessoa, meu Pai, que se sente muitas das vezes vazia, porque no momento de fraqueza essa pessoa cometeu um erro. Essa pessoa cometeu uma fragilidade. Essa pessoa cometeu, Senhor, um erro. E essa pessoa neste momento, Senhor, se acha vazia, cansada, muitas das vezes, meu Pai, até sem coragem, sem fé. Mas que o teu Espírito, porque tu és a água da vida. O Salmos 46 diz que há uma corrente há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Meu Deus, que neste momento a água do teu Espírito venha agora, Senhor, lavar este coração.
Senhor, que por muito tempo esteve sujo com mágoas, sujo, Senhor, com ressentimentos, sujo com a falta de perdão. Senhor, que as águas do teu trono, a mesma água que o Senhor disse à mulher samaritana, se tu beber desta água, ela fará dentro de ti uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Senhor, que a sua água venha lavar o coração desta pessoa. Senhor, esta pessoa que se sentia imunda, essa pessoa que se sentia suja, através da misericórdia do Senhor, lava este coração. Meu Deus, e fique entronizado dentro de nós, meu Pai. Senhor, que tudo aquilo que era feito pelos nossos desejos, tudo aquilo que era levado pelo velho homem, tudo aquilo que era levado pela velha criatura, seja neutralizado agora. Mas que o teu Espírito se mova através dos lábios dessa irmã, se mova através dos passos dessa irmã, se mova através das palavras desta pessoa, e que ela seja plenamente cheia. Senhor, que esta pessoa goteje azeite, que esta pessoa goteje unção. Senhor, que aonde quer que esta irmã pisar, ela sinta, Pai, a presença do Senhor com ela. Espírito Santo, tome a chave dos nossos corações e tome o teu lugar hoje e permaneça conosco até o dia da nossa redenção. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, sejam cheios do Espírito Santo. Eu me lembrei aqui agora, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu tinha 13 anos de idade. E a minha mãe, ela é da Assembleia de Deus até hoje, mais de 30 e poucos anos. Coloca uns 40 anos aí que ela é cristã da Assembleia de Deus. E eu também fui apresentada no altar, né? Desde criança minha mãe me apresentou. E eu era crente, mas eu não era crente de verdade. Eu era crente porque minha mãe era crente. Então, assim, tem até um ditado que diz que filho de crente não é neto de Deus. Deus não tem neto. Deus só tem filho. Sua mãe é crente, mas você não é o neto de Deus por você ser filho dela. Todos são filhos. E eu passei a ir numa igreja. Um dia uma amiga minha, uma menina novinha, era uma adolescente, ela gostava de ir na igreja, né, porque tinha revelação. Então ela falou assim, ela me chamava de Bebel. Ela falava: Bebel, vamos lá na igreja Deus e Amor? E como era numa rua atrás da minha casa, minha mãe deixava eu ir, porque não era longe. Então, um dia quando eu cheguei ali, eu vi umas adolescentes cheias do poder de Deus. Meninas de 11, 12, 13, 14. Eu acho que a mais velha delas tinha 16 anos de idade. E elas eram muito cheias do poder de Deus. A minha amiga ia lá para brincar, para rir, para fazer qualquer coisa. Mas aquele dia eu tive um encontro com o Espírito Santo. E aí eu fui na igreja e eu fiz um concerto com Deus. Falei: Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente. Aí eu voltei para casa naquele dia. E aí eu firmei na igreja. Com 15 dias que eu estava frequentando a igreja Deus e Amor, eu comecei a orar. Eu fui no culto de doutrina. E eu falei para uma daquelas meninas: como que eu faço para receber o Espírito Santo? Aí elas falaram comigo assim, né, de jeito de criança: quando você estiver orando, você vai dando glória, 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 glória. Você vai dando 1000 glórias. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. O poder de Deus, foi um culto de doutrina. Mas eu fui orando. Quando eu vi, eu já estava pulando, já estava falando em mistérios. Eu não vi. Eu só vi depois as pessoas me segurando, as obreiras me assentando na cadeira, porque eu estava cheia, eu estava revestida. Eu era outra Isabel, eu era outra pessoa. Eu não sirvo a Deus por causa de oportunidades.
Eu não sirvo a Deus por causa de ibope. Eu já vivi momentos de glória terrena, mas também de anonimato. Mas nunca ninguém tirou o que eu recebi naquele dia, que foi a presença do Espírito Santo. E existem coisas que eu não pratico, não é por causa da igreja, não é por causa, a irmã não faz isso por causa de quê? É por causa do Espírito Santo. Porque eu não quero perder a amizade do Espírito Santo. Eu não quero que ele vá embora da minha vida. Irmãos, só de falar isso eu estou sentindo um calor espiritual. Porque foi muito bonito o batismo que eu tive. Mas muitas coisas eu fui liberta. Mesmo sendo filha de crente, Satanás trabalhava na minha mente. Mas aquele dia eu fui preenchida. E até hoje eu estou me enchendo do poder de Deus. O fato de eu ter sido batizada com 12 anos de idade não me torna cheia para sempre. A Bíblia diz, enchei-vos. E a palavra enchei-vos está no passivo, ou seja, sempre enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Você bebe água, você esvazia uma garrafa, você tem que encher de novo, porque depois que você for na geladeira, aquela garrafa vai estar vazia. E assim também é o Espírito Santo. É algo lindo. E hoje o nosso estudo foi sobre o Espírito Santo. Amanhã nosso estudo vai ser sobre a santificação, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus dê força a vocês, que vocês possam receber a plenitude do Espírito Santo. Até amanhã nós vamos falar sobre a santificação que também vem por intermédio do Espírito Santo. Forte abraço, meus irmãos, em nome de Jesus.